gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura nesta nossa sala diária, semanal e anual, né? Hoje é o dia de número 48 e nós vamos ler Gênesis a partir do capítulo 14. Já abra aí a sua Bíblia então, em Gênesis 14. Tenha em mão sempre as suas canetas para você grifar, sublinhar, anotar. Se a sua Bíblia é como a minha, com espaço para anotações, fique à vontade para fazer as suas notas. E depois eu envio para vocês também um PDF com as minhas anotações, para que você passe para a sua Bíblia ou as suas anotações à parte. Quem quiser ter acesso a todas as notas que já foram enviadas, elas estão no canal do Telegram. Na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no canal do Telegram e lá você tem acesso. Tá bom? Vamos fazer nossa oração. Senhor, rendemos graças ao Teu nome, porque o Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. É por causa delas, Pai, que nós estamos aqui reunidos diante da Tua presença e desse livro sagrado. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Abra o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos seguir com a leitura então. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Fiquem à vontade aí, tá? Para deixar os comentários. No final, a gente conversa um pouquinho, tá? Vamos fazer a leitura aqui então. Gênesis 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei Belá, que é Zoar. Todos esses foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de sal. E eles serviram 12 anos a Quedorlaomer. E no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns em Asterote Carnaim. E os Zuzins, Irã, e os Emins em Savé, Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar. E se ajuntaram à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão
de Abraão, seu sobrinho, que habitava em Sodoma, e os seus bens e partiram. Apesar dele ser sobrinho de Abraão, tinha uma consideração muito grande, né, Abraão por ele, porque o tio havia morrido, né? A gente já leu isso. Então, praticamente Abraão toma Ló para si, para viver com ele, para cuidar, para criar. Mais para frente vai chamá-lo até de irmão, tá? Mas saiba que Ló era sobrinho. Versículo 13. E veio um que havia escapado. Então, teve uma guerra, não conseguiu escapar, fugir. E contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre. O amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e estes eram confederados de Abraão. Abraão passou a habitar ali em uma terra, e ali uma confederação, né? Ele habitou em a sombra de Manre, pelo mapa aqui, quando a gente dá uma olhada nos mapas. Versículo 14. E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, não é irmão, né? Você sabe, né? Mas quando Abrão ouviu que o seu irmão, seu irmão de sangue, seu parente, primo, o sobrinho dele, quando Abrão ouviu que seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles. E ele e os seus servos à noite, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló, e os seus bens, e também as mulheres e o seu povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois do seu retorno, do massacre a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Uma grande vitória, então, Abrão teve, né? Foi uma luta de 5 reis contra 4. O maior problema aí dessa guerra é que eles se rebelaram contra Quedorlaomer, que é o que reinava sobre eles, como a gente já leu na história. Abraão vai com apenas 318 homens e tem vitória. Bom, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimos de tudo. Então veja, vamos interpretar aqui esse texto, essa passagem, porque ela é muito importante. Porque aqui nasceram dois princípios, dois ritos religiosos. Você vê que Melquisedeque, ele era rei de Salém, mas ele também era sacerdote, pelo que diz o texto. Agora é o seguinte, a Bíblia, ela não dá detalhes sobre a sua genealogia e nem a sua posteridade. Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. E isso vai ser explicado em um paralelo que o autor da carta aos Hebreus vai fazer no Novo Testamento. Quando a gente estiver lendo, nós vamos ler juntos e eu vou te lembrar dessa passagem aqui, tá? Por isso a importância da gente primeiro estar aqui em Gênesis, porque lá na carta aos Hebreus vai ser feito um paralelo apontando Melquisedeque como um tipo de Cristo, uma semelhança, e dizendo aí a linhagem de sacerdotes. Por quê? Mais para frente, nós já lemos inclusive em Levítico, mas em Números vai falar novamente, Moisés ele determina
que os sacerdotes seriam a partir do seu irmão Arão e os filhos de Levi. Esses seriam sacerdotes. Então, toda a descendência de Levi estariam habilitados para serem sacerdotes. Tinha alguns requisitos, você já sabe, não podia ter defeito, etc, etc, etc. Enfim, tinha que estar ungido para poder executar o serviço, enfim. Mas Melquisedeque, ele é um sacerdote que não é da genealogia de Levi, de Moisés, de Arão, e não fala nem a sua posteridade. E é muito interessante o que diz lá em Hebreus, quando a gente estiver lendo juntos, vocês vão entender melhor isso. Mas, a princípio, vamos nos ater ao que diz o texto. Melquisedeque, ele era um rei e ele também era um sacerdote. Quando Melquisedeque vai até Abraão após chegar de uma grande vitória, Melquisedeque, ele dá início a essas funções. Primeiro, abençoar. A função do sacerdote é abençoar. É ele que intermediava, né, entre o homem e Deus. A gente vai ver isso depois no serviço do tabernáculo. E uma outra coisa aqui que iniciou também foi acerca do dízimo. Mas vamos entender aqui aos poucos. Então, Abraão volta de uma grande vitória. O sacerdote reconhece que aquela vitória que veio para Abraão veio por mãos de Deus, foi uma grande bênção, foi uma obra de Deus, porque ele fala: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. Então, aquela vitória foi atribuída a Deus, foi Deus que entregou esses inimigos em suas mãos. Então, o sacerdote abençoou Abraão. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E Melquisedeque deu a ele pão e vinho. Alimentou Abraão. Abraão tinha acabado de chegar de uma guerra e ele alimentou Abraão, dando a Abraão pão e vinho. Então ele alimenta Abraão, ele abençoa Abraão, ele fala sobre o reconhecimento daquela vitória que foi uma obra de Deus e como gratidão Abraão dá o dízimo. Então, o princípio do dízimo que aparece aqui na Bíblia, porque é a primeira vez, é o primeiro registro sobre dízimo na Bíblia, é aqui. Ó. Aqui começa a falar sobre dízimo. Mais para frente vai entrar como lei, na lei de Moisés, e por fim no Novo Testamento ele entra como oferta generosa. A gente ainda vai finalizar esse assunto na leitura anual, tá? Vamos entendendo por partes. Então, dízimo é bíblico? É. Onde isso começou? Aqui. Qual o princípio? Qual o princípio revelado? O dízimo é para repreender o devorador? O princípio revelado aqui é que não. Nós vamos ver outras partes que falam sobre isso, por que aquilo estava acontecendo naquele tempo, sempre respeitando em que tempo foi falado, para qual audiência aquilo foi falado, qual a dispensação, velho concerto, novo concerto, qual a aplicabilidade. Vamos por parte. Então, princípio do dízimo. Abraão tem uma vitória. Aquela vitória reconhecidamente é atribuída à obra de Deus. O sacerdote o alimenta, o abençoa e por gratidão Abraão apresenta o dízimo. Então, esse é um princípio para o dízimo. Aqui, nesse texto que nós estamos lendo. Todo princípio do Velho Testamento, no Novo Testamento, ele acaba sendo interpretado corretamente. Aí a gente vai ver quando Jesus falou sobre isso e quando os apóstolos também falam sobre esses princípios. Tá bom? Então, o princípio é esse. Aqui ficou muito claro. O que aconteceu? Abraão teve uma vitória. Aquela vitória foi reconhecida como obra de Deus. O sacerdote o alimenta, o sacerdote o abençoa e por gratidão Abraão devolve o dízimo. Diferente como às vezes nós vemos em algumas liturgias de culto,
onde primeiro as pessoas têm que apresentar o dízimo para depois ser abençoada. Tal dia você vai trazer, e se você trouxer, aí o sacerdote vai derramar um óleo na sua cabeça, vai te abençoar, e etc e tal. Enfim. Mas vamos seguir aqui com a leitura. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abrão, até então Abrão, né? Ainda não era Abraão. E Abrão disse ao rei de Sodoma: eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles tomem a sua parte. Então veja, o maior prejudicado até então tinha sido Quedorlaomer. Aqueles reis se levantaram contra ele. Abrão vai lá e vence sobre todos e pega tudo. Quedorlaomer vai até Abrão e faz uma proposta, né? Olha, faz o seguinte, me dá as pessoas e fica aí com os bens, como recompensa dessa vitória que você teve. Abrão falou: não, levanta a mão para o céu, faça aqui um voto dizendo que eu não vou ficar com nada que é seu, para depois você não falar que foi você que me enriqueceu. Você vê que legal? Ele não quis recompensa humana, e mais para frente a gente vê a recompensa que ele recebe de Deus. Vamos para o capítulo 15. Capítulo 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Está vendo? Então, na sequência, a mudança de nome a gente vai ver já, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a mudança de nome, tá? Então veja, na sequência, ele rejeita a recompensa humana. Na sequência, ele tem uma visão e Deus fala para ele sobre a sua recompensa. É muito interessante isso. E um detalhe é o seguinte também. Veja que isso aqui foi uma visão. Aqui foi uma visão, mais para frente foi um sonho. Então, sabe aquela coisa que dizem, Deus pegou Abraão, mandou olhar para as estrelas e tal? Sim, tudo isso foi uma visão. Não foi assim, ó, nesse campo que a gente está aqui, no campo físico, no mundo real. Foi no mundo imaginário. Deus trabalhou no mundo imaginário para dar uma visão a Abrão, você vai ver isso, e em sonho. Todas essas coisas aqui que nós vamos ver, foi uma visão e foi um sonho. Foi dessa forma que Deus se manifestou a Abrão. Então veja, depois dessas coisas a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão disse: eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isto por justiça. Ponto. Vamos interpretar isso? Deus deu uma visão para Abrão, Deus lhe fez uma promessa.
E Abrão creu no Senhor. E ele lhe atribuiu isto por justiça. Ele quem? O Senhor. Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu isto para a justiça de Abraão, para justificar a Abraão, para fazer justiça na vida de Abraão, para agraciar a Abraão com aquilo que ele não tinha. Ele não tinha o filho. Só a graça, a misericórdia de Deus para dar a ele aquela dádiva, ele e a sua esposa. Ele é avançado em dias e a esposa estéril. Deus fez uma promessa. Gente, foque aqui para você nunca mais ser induzido a fazer algo na fé, entre aspas, de Abraão, que não é o que diz a Bíblia. Então veja, Abraão foi abençoado? Foi, ele tinha uma promessa. Abraão se tornou o pai de uma grande nação? Tornou-se, ele tinha uma promessa. O que Abraão fez para tomar posse dessa promessa? O que Abraão fez para Deus abençoá-lo? O que Abraão fez para ele se tornar o pai de uma grande nação? Coloque aí nos comentários. Eu vou aguardar. Vou aguardar uns 30 segundos, que eu sei que tem um atraso. Você que está assistindo ao vivo, você que está acompanhando a gravação em outro horário, não tenha medo de errar. Não tenha medo. É bom que você escreva, é bom que você fale. Isso tudo vai gerando no seu cérebro fissuras, sinapses neurais. São tipo memórias para você gravar mesmo e não esquecer. Então, coloque aí nos comentários. Por que Abraão se tornou um pai de uma grande nação? O que Abraão fez? Qual foi a obra de Abraão para Deus falar? É isso que vai servir de justificação para que você seja agraciado. O que Abraão fez? Coloque aí nos comentários, escreva aí nos comentários. Escreva, por gentileza. Quem não sabe, coloca não sei. Ou eu já ouvi falar isso, não tem problema, diga. Eu já ouvi falar que Abraão foi abençoado por causa disso. Coloque aí nos comentários. Muito bem, muito bem. Parabéns, a maioria de vocês acertaram. Muito bem. Muito bem. Como é bom vocês estarem lendo e interpretando o texto. Certo? Mas vocês já ouviram falar que Abraão foi abençoado porque ele deu? Porque ele sacrificou? Vocês já ouviram falar que Abraão foi abençoado porque ele largou a sua parentela, porque ele deixou sua família, deixou seus bens, deixou tudo para trás? Vocês já ouviram falar que Abraão foi abençoado porque ele ofereceu o seu filho Isaque? Porque ele sacrificou o seu filho Isaque? Vocês já devem ter ouvido essas coisas também. Mas a verdade bíblica é essa. Vou pegar uma só, porque a maioria aqui acertou. E vou pegar um meio certo aqui também. Vou pegar um certo completamente. Aqui, pronto. Maria do Carmo. Ele creu no Senhor. Ponto. O que diz o texto? Olhe para o texto aqui de um lado. Ó. Ele creu no Senhor. E ele lhe atribuiu isto por justiça. O que justificou a Abraão? A sua crença. Ele creu. Creu no Senhor. Ponto. Não foi por obra, não foi por nada que ele fez por merecer. Foi porque ele creu no Senhor. Depois nós vamos ver essa palavra sendo confirmada. Depois não, vamos ver agora. Vamos ver agora. Deixa eu só pegar um meio certo aqui primeiro. Ó. Meio certo. Se fosse uma prova, eu ia te dar meio certo agora. Quer ver? Aqui, ó. Rosineide Rodrigues, ó. Porque ele obedeceu a Deus sem questionar. Como assim sem questionar? E aqui, ó, deixa eu mostrar para você o Abraão questionador aqui, ó. Olha o Abraão questionador aqui, ó. Ó. Deus fez uma promessa para Abraão, olha na tela. Deus fez a promessa e Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás?
visto que ando sem filhos. Isso aqui é um ponto de interrogação, minha irmã. Rosineide Rodrigues. Aqui, ó. Isso aqui é um questionamento. Como assim obedeceu sem questionar? Ele questionou. Ele questionou, sim. Aqui. Tá aí. Ele questionou. Mas por misericórdia, Deus olha para Abraão, faz uma promessa. Abraão questiona: como? Não tenho filho, como que vai ser esse negócio aí? Mas ainda assim, a Bíblia diz que ele creu. Creu mesmo contra as próprias esperanças, mesmo desesperançado, mesmo olhando para si e falando: não tenho condição, mas creio. Creio que o Senhor é fidedigno. Grave essa palavra. Creio que o Senhor é fidedigno. Creio. Então, porque ele creu, a sua crença foi-lhe atribuída como justiça, e não as suas obras. Ah, você é filho de Abraão, você tem que fazer o que Abraão fez, quem é da fé de Abraão e tal. Então, vamos conferir isso em mais... Tem vários, mas a gente levaria muito tempo. Vamos conferir em duas passagens. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Olha aí, ó. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Olha Paulo falando aos romanos. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ah, não foi por trabalho, não foi por sacrifício, não foi por campanha, não foi porque ele subiu um monte, não foi porque ele andou não sei quantos quilômetros a pé, não foi porque ele deixou a parentela, deixou família, deixou bens, deixou tudo. Aí Paulo, na sua metodologia de ensino excelente, ele exemplifica dizendo, olha só, vamos lá, versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Versículo 4. Ora, aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Meu Deus do céu! Gente, só essa leitura que eu já poderia acabar a leitura de hoje e me dar por satisfeito. Vocês estão vendo? Olha Paulo falando. Olha aí o versículo 4. Ora, aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, se fosse por trabalho, se fosse por obra, se fosse pelo fazer, não seria graça. Seria uma dívida, Deus estaria em dívida. Eu estou dando, Deus tem que me devolver, seria uma barganha. Não é assim que funciona. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Explode a mente aí, coloca o emojizinho, ó. Puf, ó. Não é nada do que eu faça. Nada do que eu faça. Nada. É graça, é misericórdia, é se Deus quiser. Ah, meu irmão. É assim que funciona. Mais um versículo, ó. Gálatas, agora é aos Gálatas, ó. Aos Gálatas. Capítulo 3, versículo 6. Ó, Gálatas 3:6. E assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado por justiça, sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Certo? Aqueles que são da fé. Então, você tem que ser da fé, porque os da fé são os que são filhos de Abraão. Mas o que é a fé? O que é a fé? A fé é o fazer? A fé é o material?
Não, a fé é a certeza de coisa que você não vê e a convicção de fato que você espera. Isso é crer, isso é fé. A partir do momento que eu pego uma coisa e faço, ó, eu vou dar isso aqui para Deus, porque se eu der isso aqui para Ele, Ele vai me retribuir. Se eu der isso aqui para Deus, olha, eu tenho certeza que depois de eu andar 20 dias com isso aqui na minha bolsa, para lá e para cá, Deus vai me abençoar. Não, não é, isso é fé material, ó, material. Não, a fé é no invisível. Não, eu vou amarrar uma fita no meu braço e eu vou dar 3 nós e fazer um pedido. Eu vou andar com essa fita. E quando essa fita cair, o meu pedido vai ser realizado. Eu acreditava isso quando eu era da religião tradicional do Brasil. Então a minha fé estava na fita, não estava no Deus invisível. Eu vou rolar nesse sal, porque se eu rolar nesse sal, Deus vai tirar de mim o mal. Então a minha fé está no sal, não está no Deus invisível. Enfim, aí você usa a sua imaginação aí. Muito legal, né? Muito libertador, né? Vamos voltar aqui para Gênesis. Gênesis capítulo 15. Então, olha lá. Abraão, Ivanilda colocou. Abraão, não, Ivanilda não. Cris Rodrigues colocou. Abraão é conhecido como o pai da fé. Sim, por quê? Por que o pai da fé? Porque foi o primeiro a crer no que não viu. Creu. Não tinha nada palpável, nada que pudesse se agarrar, só tinha uma promessa. Ele creu. É o pai da fé. É o pai da fé. Certo? Vamos prosseguir, né? Então vamos prosseguir aqui. Gênesis, capítulo 15, parei no versículo 6. Aí agora Deus disse, né? Claro que o questionamento de Abraão não ia ficar sem resposta, né? Abraão questionou Deus, como eu saberei que vou possuir? Mas creio. Tem um questionamentozinho aqui, mas creio. Versículo 7. E ele disse-lhe, eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar essa terra para herdá-la. E ele disse, Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Olha aí, ó. Olha aí o negócio. Não questione não faça pergunta não, só obedeça. Alienado. Não é assim que funciona não. Versículo 9, olha a resposta. E ele lhe disse, toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra de 3 anos de idade e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, que ele tinha matado animais, colocado as bandas de cada lado, e é outro tipo de ave agora, né? Os urubus, né? As aves de rapina estavam querendo descer para pegar os animais mortos, Abraão as enxotava. Versículo 12. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono, veja o texto, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abrão, saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra, que não é a sua. E os servirão, e eles os afligirão por 400 anos, 4 gerações de 100 anos. E também a essa nação a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice, mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que, quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo, a tua semente eu darei a esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. E os queneus, e os quenezeus, e os cadmoneus, e os heteus, e os ferezeus, e os refaíns, e os amorreus, e os cananeus, e os girgazeus, e os jebuseus. Deixa eu te explicar isso aqui. Então veja, Deus fez um pacto com Abraão. O ato de dividir os animais
Era um ritual feito naquela época, colocava-se os animais um de cada lado e os pactuantes passavam no meio dos animais, dizendo o seguinte: vou cumprir a minha palavra. Se eu não cumprir a minha palavra, você pode fazer comigo o que foi feito com esses animais. Era uma forma. Então, Deus se comunicou com Abraão da mesma forma que naquela época as pessoas se comunicavam. Você quer saber, Abraão? Tá bom, eu te dou minha palavra. Vou fazer um pacto com você. Abraão caiu em um profundo sono e ele vê, né, nesse sonho, nesse profundo sono, Deus passando em forma de fogo, de fumaça, uma lâmpada acesa no meio dos animais. Qual foi a promessa? Olha, a sua descendência vai se multiplicar, mas saiba que primeiro eles vão se tornar escravos, 400 anos, você conhece a história, ficaram no Egito escravos. Só que depois desses 400 anos no Egito, eles vão retornar para cá, por causa da iniquidade dos amorreus. Deus ainda teria algo para tratar com aquele povo, os amorreus, lembra? Descendentes de Cã. Todo esse povo aí, Jebezeus, Eteus, Ferezeus, Refaíns, Cananeus, Girgazeus. Então, primeiro o povo cresce em número, uma multidão escrava no Egito, Deus se lembra da promessa da aliança, levanta Moisés, o povo volta para Canaã, e quando eles voltam, o que acontece? Voltam conquistando tudo, expulsando amorreu, expulsando ferezeu, cananeu, girgazeu, enfim. É um plano de Deus, gente, é plano de Deus, é obra do Senhor. Aí não tem nem como a gente ficar questionando nada, né? Vamos seguir aqui com a leitura. Capítulo 16. Depois eu vejo aí os comentários, tá? Que a gente precisa seguir com a leitura para não atrasar o plano. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E, vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Quer dizer, quando Agar viu que estava grávida do patriarca da nação, Agar deu uma desprezada na própria patroa, né? E aí o que aconteceu? Sarai disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: Eis que a tua serva está em tua mão. Faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. Então, Sarai começou a tratar ela mal, né? Mas foi culpa da própria Agar, né? Própria Agar, por que ela não ficou direitinha lá, né? Enfim, versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vens e para onde tu vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora, Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta, tua senhora, e sujeita-te debaixo de suas mãos. Tá vendo? Então, ao invés de você ficar lá de cara amarrada, emburrada e desdenhando a sua senhora, se sujeite a ela. Versículo 10. E o anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com um filho, e gerarás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor, que com ele falava, dizendo, né? Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Então ela deu um nome ali para o Senhor, né? Dizendo, ele é o Deus que me vê, porque eu vi ele. Enfim, naquele diálogo. Versículo 14. Portanto, o poço foi chamado Beer-Lai-Roi, e eis que ele está entre Cádiz e Bered. E Agar gerou um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar gerou Ismael a Abrão. Capítulo 17.
E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: caiu sobre a sua face, sinal de respeito, né? Caiu sobre sua face, reclinou a cabeça, e Deus falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis que meu pacto é contigo, aliança, minha promessa, meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. E eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, a tua semente depois de ti nas tuas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. E eu darei a ti e para a tua semente depois de ti a terra em que estás estrangeiro, toda a terra de Canaã, para possessão eterna, e eu serei o seu Deus. E Deus disse a Abraão, agora já é chamado Abraão, né? Portanto, tu guardarás o meu pacto. Olha o pacto agora. Olha a aliança que agora vai ser feita. Tu guardarás o meu pacto, tu e tua semente, depois de ti nas tuas gerações. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós e tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. Então, a circuncisão tão falada, lá no Novo Testamento, sabe, aqueles debates, aquelas discussões que a gente está vendo já lá, depois a gente vai voltar na leitura, vamos ver falar mais sobre isso. A circuncisão é o pacto, é uma garantia, é uma aliança de que aquela pessoa era de Deus e Deus era o Deus daquela pessoa. Então, quem não era circuncidado não era considerado uma pessoa de Deus, pertencente ao povo de Deus, que fazia parte de uma aliança, da promessa. Então, aqui nasce a circuncisão. É esse ato que diferencia, né, entre o povo de Deus e os judeus, o povo que não era de Deus. E o que é circuncidar? Essa circuncisão seria realizar tipo uma cirurgia, nos dias de hoje, né? Diria uma cirurgia. Tem que falar sempre uma linguagem mais adulta aí, mas talvez alguns homens ou algumas mães já tiveram que submeter os seus filhos àquela cirurgia de fimose, sabe? Que é retirar a pele da glande do órgão genital masculino. Então, é exatamente isso. Eles pegavam uma faca bem afiada e cortavam ali a pele que cobre a glande do órgão. Todo homem judeu, e depois Deus vai falar aqui, até os estrangeiros que queriam se tornar como parte daquele povo, para ser considerado, precisava então fazer isso aí. É um pacto, foi uma forma ali naquela época, tá? Por isso gerou tanta discussão lá na frente. Versículo 12. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro que não é da tua semente. E aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado. E meu pacto estará na vossa carne, como um pacto eterno. E o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo. Ele quebrou o meu pacto. E Deus disse a Abrão: quanto a Sarai, tua esposa, não chamará seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei, e te darei também um filho dela. E a abençoarei, e ela será uma mãe de nações, reis de povos virão dela. Então Abraão caiu sobre sua face e riu. Então, mais uma vez, Abraão, né,
reverenciou, inclinou a cabeça, mas riu. Mas só que ele riu no seu coração, não foi aquele, duvidando. Sabe aquele caiu a face, nascerá um filho, aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus, que Ismael possa viver diante de ti. Então, quando Abraão ouviu que Sara teria um filho, ele, vai nascer um filho de mim, já sou velho, Sara. E aí ele, tem Ismael. E aí ele falou, que Ismael viva diante de ti. Versículo 19, e Deus disse, Sara, tua esposa, de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque, e eu estabelecerei meu pacto com ele, como pacto eterno, e com sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi, e eis que o tenho abençoado e o farei frutífero. Quanto a Ismael, eu ouvi o que você acabou de pedir. Eu abençoei ele também vai ser frutífero. E o multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará neste tempo determinado no próximo ano. E deixou de falar com ele, Ascendeu Deus junto de Abraão. Ascendeu subiu, né? Saiu dali, subiu. Versículo 23. E Abrão tomou Ismael, seu filho, e todos os que haviam nascido em sua casa, e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abrão, e circuncidou a carne do seu prepúcio no mesmo dia como Deus lhe havia dito. E Abraão era da idade de 99 anos quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, nascidos na casa e comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Capítulo 18, vamos encerrar aqui a leitura de hoje. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda, no calor do dia. E ele levou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção da terra e disse, meu senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortarei os vossos corações depois disso. Passareis adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram, faze como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda, até Sara, e disse, prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a, faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga e leite, o novilho que havia preparado, e o colocou diante deles. E ele ficou em pé junto deles, debaixo da árvore, e eles comeram. E eles disseram, onde está Sara, tua esposa? E ele disse, eis que está na tenda. E ele disse, eu certamente retornarei a ti, de acordo com o tempo da vida. De acordo com o tempo da vida. A promessa tinha feito que depois de 1 ano Abraão teria um filho. Depois de um tempo há essa aparição, e nessa aparição diz que no tempo da vida ele teria um filho. Entendemos então que passaram-se 3 meses. Deus faz uma promessa, passaram-se 3 meses, acontece essa cena, o tempo de uma vida normalmente são 9 meses, né? Então ele disse, de acordo com o tempo da vida, e eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara a maneira das mulheres. Sara não ovulava mais, não menstruava mais. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo, depois de tão envelhecida eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu, dizendo, é verdade que eu sou velho e gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor?
No tempo determinado eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: eu ocultarei de Abraão as coisas que faço? Vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele? Porque eu conheço que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse. Então, o Senhor estava para realizar executar juízo em Sodoma e Gomorra. E aqueles anjos estavam caminhando para executar essa sentença. Então, no caminho, o Senhor fala: não vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer, porque eu conheço Abraão, eu sei que Abraão ele vai educar os seus filhos para andar no caminho. Então, deixa eu já falar o que vai acontecer lá, para que sirva de exemplo, para que eduque os seus filhos, para que os seus filhos continuem no caminho do Senhor. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Aliás, segunda-feira, 8 da noite, nós vamos fazer uma live falando sobre filhos, apenas no Instagram. Bom, versículo 20. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora, e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim. E se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali, e foram em direção a Sodoma. Veja, e os homens voltaram as suas faces dali, e foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. Observe uma distinção, já já vou falar sobre isso. E Abraão se aproximou e disse: tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Então Abraão começa aqui a fazer uma oração de intercessão, como nós podemos chamar nos dias de hoje. É muito importante a oração de intercessão, interceder pelos nossos familiares, amigos, entes queridos, enfim. Quem estava na cidade de Sodoma e Gomorra? Ló, seu sobrinho e a sua família. A cidade ia ser destruída, então Jó começa a interceder. Abraão começa a interceder. Senhor, o Senhor vai destruir os justos também que estão naquela cidade, se tiver 50 justos ali. Versículo 25. Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo aquele lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse: eis que agora resolvi falar ao Senhor que sou somente pó e cinza. Quer dizer, se humilhando, ele falou: vou falar com o Senhor, mas eu sou só pó e cinza. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez e disse: se porventura se acharem 40 ali, e o Senhor, e ele disse: não farei por causa dos 40. E ele lhe disse: não se ire, o Senhor, e eu falarei. Se porventura se acharem 30 ali, e ele disse: não farei se eu encontrar 30 ali. E ele disse: eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura houver 20 ali. E ele disse: não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: não se irrite, ó Senhor. Veja como a oração de intercessão, às vezes você tem que repetir, tem que perseverar, tem que insistir, tem que interceder, pela misericórdia de Deus. Versículo 32, e ele disse: não se ire o Senhor, e ainda falarei somente essa vez. Se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse: não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, e assim que deixou de falar com Abraão,
e Abraão retornou ao seu lugar. A gente para por aqui hoje. Amanhã a gente continua a leitura e vamos ver o desfecho dessa história. Mas aqui, uma curiosidade nas entrelinhas do capítulo 18 e do versículo próximo que eu vou ler. Mas foque aqui. Veja, se não dermos atenção ao texto, interpretando o texto, entendendo os diálogos, fica difícil a gente entender quem era quem apareceu, quem eles eram. Por quê? Fala de 3 homens. Abraão está no calor do dia, creio, meio-dia, é o momento mais forte do calor, ele olha e vê 3 homens, em forma de homem. Só que ali é um diálogo com os 3. Mas o que eram os 3? 3 anjos que foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra? Não. Ali estava o Senhor mais 2 anjos. O Senhor mais 2 anjos. É só você dar atenção aos textos. Versículo 1. Versículo 1. E o Senhor apareceu a ele na planície de Manre, e ele se sentou à porta da tenda do calor. O Senhor apareceu. Ele elevou os seus olhos e eis que 3 homens estavam em pé. Aí houve o diálogo, versículo 3, e diz: meu Senhor, tal, etc e tal. Versículo 13 agora, versículo 13. E o Senhor disse a Abraão. Quem está falando com Abraão? É o Senhor. Versículo 17. E o Senhor disse a Abraão. Versículo 33 agora, versículo 33. E o Senhor... Deixa eu até ver um antes aqui, vai ficar mais fácil. Depois que Deus falou, que o Senhor falou que iria destruir Sodoma, versículo 22, depois que o Senhor falou, né? Eu não vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer, olha o que aconteceu. E os homens voltaram suas faces dali e foram para Sodoma. Os 2 foram para Sodoma, mas Abraão ainda ficou ali falando com o Senhor. No final do diálogo de Abraão com o Senhor, versículo 33, e o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou para o seu lugar. E os outros 2 foram para onde? Próximo capítulo, capítulo 19, versículo 1. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer. Que legal, né? É só interpretar o texto. Mas tem que prestar atenção, tem que ler com calma, tem que ler com paciência, tem que fazer perguntas. Então eram 3 em forma de homem, tanto os anjos como o Senhor desceram em forma de homem. O Senhor falou com Abraão, tudo que nós ouvimos aí. Depois os 2 homens vão para Sodoma, o Senhor sobe, Abraão volta para a sua tenda. Muito bacana, muito interessante. Os textos são claros, é só a gente interpretar. Tá bom? Amigos leitores, vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Vou dar uma lida agora nos comentários de vocês. Amanhã a gente se encontra. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais.